nós vamos preparar uma mini pizza de salsicha fresca. Eu, no meu caso aqui, vou usar salsichas frescas de porco, mas vocês podem estar utilizando de frango, a que preferirem. Nesse caso aqui, nós vamos fazer a massa e depois nós vamos fazer o recheio. Então, vamos iniciar com os ingredientes para a massa. Nós vamos precisar, então, de 500 gramas de farinha, tipo 55, sem fermento. Vamos precisar de 350 ml de água morna, 100 ml de óleo, uma colher bem cheia de sal e 2 de açúcar. E aqui eu tenho um tablete de fermento de 42 gramas, fermento fresco. Se for utilizar o fermento de saquinho, são 2 saquinhos. O primeiro passo é, então, colocar o nosso fermento na água que já foi previamente aquecida. Ela tem que estar morna. E vou deixar descansando por mais ou menos 10 minutos. Após os 10 minutos, vou então agora adicionar açúcar, vou adicionar o sal, o óleo e vou envolver toda essa mistura por mais ou menos uns 2 minutos até que todos os ingredientes estejam bem dissolvidos. O próximo passo, então, é adicionar essa mistura à minha farinha. Localizo, então, a minha taça e despejo todo esse líquido na farinha e vou, com o auxílio de uma colher, envolver até quando eu não conseguir mais. Esse processo todo deve levar, em média, uns 2 minutos. O tempo ele vai estar um pouco mole ainda, mas esse é o ponto. Depois, então, eu vou tampar com a película de plástico e vou levar ao frigorífico por mais ou menos meia hora. Após esse tempo, vou então destampar e tirar a película e vou adicionar mais ou menos de 100 a 150 gramas. Isso depende muito da farinha. A farinha que vai colocar mais, a farinhas que são menos. Isso depende muito do ponto que tem que ficar a minha massa é quando ela começar a desgrudar da mão. Posso também colocar numa bancada que esteja limpa e higienizada e também flexionar com as mãos. Já tenho aqui então a minha massa que eu envolvi bastante, desgrudou da mão. E eu agora untei uma taça com óleo e vou pegar essa nossa massa, colocar nessa taça e levar no frigorífico por mais meia hora para ela levidar. Enquanto a nossa massa reposa, nós vamos então preparar o nosso recheio. Para esse recheio, vou precisar de 600 gramas de salsicha fresca de porco tipo brasileira, salsa cortada a gosto, um tomate grande e uma cebola grande cortada. O primeiro passo que nós vamos fazer é pegar a nossa salsicha, fazer um corte na tábua e depois eu vou espremê-la com a mão até que ela saia da película que a envolve. Vou apertando e vou tirando toda a carne que está dentro dessa película, porque a película eu não vou utilizar. Vou repetir o processo até terminar com todas as minhas salsichas. O próximo passo é dispor todas as minhas salsichas sem a película na minha tábua de corte e com o auxílio de uma faca vou batendo as minhas salsichas para que elas fiquem bem trituradas. Quem tiver mais dificuldade pode fazer também no mix, vai ao critério de vocês. Vou fazer esse processo mais ou menos durante uns 2 minutos. O próximo passo, então, é refogar todos os meus ingredientes. Tenho aqui à minha frente um tacho com 3 colheres de azeite e vou iniciar refogando a minha cebola. Coloco a cebola e vou deixar refogar por mais ou menos uns 2 minutos na temperatura 160 graus. Vou mexendo sempre e depois vou colocar os demais ingredientes. Vou colocar então a minha salsicha. E a minha salsicha eu devo deixar refogando mais ou menos durante uns 10 minutos. A salsicha vai soltar bastante água e como ela é bem condimentada, vocês vão acertando o sal na medida que for refogando. Como eu disse, vocês vão utilizar as especiarias que preferirem. Eu aqui coloquei um pouco de páprica defumada e também vou colocar um pouquinho de orégãos, mas isso vai muito do gosto de cada um de vocês. Vou adicionar agora o tomate e refogar por mais ou menos uns 5 minutos. Passados 5 minutos, então, vou adicionar agora a salsa que eu já cortei previamente. Coloco lá para dentro e vou mexer todo o meu refogado. Deixo mais ou menos por mais 1 minuto e depois eu já posso desligar e descansar. Lembrando que esse recheio vai precisar escorrer, ou seja, eu devo colocar no escorredor para que a água saia toda, para que eu consiga ter um bom resultado depois na minha mini pizza. Enquanto o meu recheio arrefece, vamos então trabalhar a massa. Já peguei a minha massa do frigorífico, ela já cresceu. E agora eu vou bolear, eu vou fazer pequenas bolinhas. Aqui no meu caso vai dar mais ou menos umas 30 bolinhas. Vou então, pego uma quantidade, vou boleando na minha mão e fazendo bolinhas e vou fazendo todo esse processo até terminar toda a minha massa.
Já terminei então aqui toda a minha massa, já fiz todas as bolinhas. Eu vou precisar colocar um pouquinho de farinha de milho, que ela vai ajudar eu a abrir a massa. Eu coloquei na bancada, próximo às minhas bolinhas. Mas quando eu for abrir a bolinha, eu tenho que abrir em cima dessa farinha. Pego então, vou buscar uma bolinha e com a ponta dos meus dedos eu vou abrindo num movimento circular para que ela fique bem espalmadinha, mas redonda. Quem tiver mais dificuldade pode fazer esse processo com auxílio de um copo. Vou então abrindo a minha massa e depois eu vou transferir para uma assadeira para depois ir ao forno. Primeiro nós abrimos e depois colocamos o recheio. Vamos então iniciar a colocação do nosso recheio. Com o auxílio de uma colher de sopa, vou buscar nosso recheio e vou apertando bem contra a massa para que ela fique bem funda na massa para que não caia. Posso também fazer isso com a mão, mas quem sentir mais desconfortável pode utilizar a colher normalmente. Vou buscando uma colher cheia de recheio e vou apertando contra a massa. Vou fazer isso com todas as minhas mini pizzas. Quando terminar o processo da colocação do recheio, vou então colocar a mussarela ralada por cima das minhas mini pizzas. Vou sentindo onde estão e coloco uma quantidade que eu desejar, até terminar todas as mini pizzas. Depois que elas estiverem prontas, vou então levar ao forno para assar durante meia hora a 180 graus. Lembrando que como eu coloquei no forno a frio, a primeira fornada vai ser mais demorada, 30 minutos, as próximas vão ser em média 20 minutos. Já tem então aqui as minhas mini pizzas, lembrando que vocês podem utilizar qualquer recheio e pode congelá-las durante 3 meses. E é isso, pessoal. Espero que gostem, aproveite, delicie-se e um bom apetite! E se gostaram, ative o sininho, subscreva o canal, deixe um like, comentem e até mais!